Olá, muito bem-vindos ao Caos com Sentido. Este é o 8º episódio. O meu nome é Bob's Rose, aquele que está ali a dormir é o Happy. Vamos já para o update semanal. Portanto, esta semana, basicamente, eu estou a fazer o meu showreel, diretora de arte, para poder publicar isso e para as pessoas serem... É basicamente um portfólio, mas em formato de vídeo, mas bem sincronizado com música. Ainda não acabei, mas mal posso para acabar e para mostrar, porque eu acho que está a ficar bué da fixe. Fui ver o Rosowski no Movistar, cá em Madrid. Foi incrível, foi um ex que me apresentou este artista, eu não conheci o Rosowski, mas que me mostrou este artista pela primeira vez, desde aí que eu fiquei completamente viciada. Na altura eu já tinha conseguido comprar bilhetes, já não me lembro, mas já foi há meses atrás, tanto que eu já me tinha esquecido completamente que isto ia ser agora. Mas foi brutal. O Rosowski, como ficou viral no TikTok, basicamente toda a gente ficou um bocado maluca. Ganhou muitos fãs e ainda bem, muito sinceramente ele merece muito, muito, muito. Tipo, todos os projetos dele são incríveis. Ele apareceu com uma peruca ruiva e estava com outfits incríveis. Amei todo o concerto mesmo, foi brutalíssimo. E foi com a Marga e com o Miguel, com os meus papis. Foi muito fixe. Não só isso, ele trouxe uma série de convidados, entre eles os que tiveram mais destaque para mim, claro, foi a SketchUp, sim, a Serere, exato, e Latin Mafia, o What the Hell, porque nós estávamos a pensar, ok, talvez vai trazer tipo Ralphie Shu, vai trazer, I don't know, havia bué de possibilidades, muito sinceramente. Também pensávamos em Rodelin, mas não, do nada, ele teve para aí uns 4 convidados, se não me engano, mas foi muito, muito, muito fixe, portanto, eu acho que já tinha feito o Rosowski Artista da Semana, se eu ainda não fiz, vai ser por... Eu acho que não fiz, eu acho que fiz Latin Mafia. Provavelmente o próximo há de ser Rosowski, apesar de que normalmente eu tento alinhar um bocado o artista mais ou menos ao conceito ou ao tópico de cada episódio. Temos novidades boas, porque eu consegui o meu primeiro trabalho! Yeah! Vou estar a fazer direção de arte para um videoclipe, vai ser já dia 1, portanto tenho pouquíssimos dias para fazer isto. Não tenho um orçamento gigante, tenho pouco tempo, poucos recursos, mas vou tentar fazer o meu melhor e se tudo correr bem, depois isto vai-me trazer mais trabalhos. Claro que continuo a tentar arranjar trabalhos mesmo na indústria de cinema, mas por agora vai safando, até porque aquilo que eles pagam aqui não tem nada a ver com o que eles pagam em Portugal. Então já estou feliz com isso, muito sinceramente. Bem, o tópico desta semana é um bocado polémico, porque eu basicamente vou-me cancelar antes que vocês me consigam cancelar. E isto é importante porque eu sinto que já fiz muita coisa no passado que eu não me sinto propriamente orgulhosa. No entanto, foram ensinamentos muito importantes e eu acho que falar sobre isto é importante para que outras pessoas não cometam os mesmos erros que eu. E porque é que estas coisas foram erradas? Porque isto, por mais que se chame caos com sentido, é exatamente sobre nós sentirmos o caos e também processar isso e se calhar deixar de ser tanto um caos. Não sei se isto está a fazer sentido. But let's go. Este tópico é... Vamos começar por... O que é cancelamento? Ok? O que é toda esta política de cancelamento, cancel culture? Eu vou ler o que é a definição. Ato ou efeito de boicotar ou retirar apoio a uma organização, pessoa, etc., especialmente em posição de poder e influência, por meio de manifestações nas redes sociais por causa de opiniões, atitudes ou comportamentos considerados inaceitáveis. Eu acho mais do que nunca nós estamos numa época de hipersensibilidade, então na realidade existem muitos cancelamentos à mínima coisa. Parece que toda a gente está sempre a tentar cancelar-se uns aos outros à coisa mais pequenina. E chega a um ponto que consegue ser ridículo, muito sinceramente. Daí que eu estou-vos já a retirar isto de, se me queriam cancelar, eu cancelo-me primeiro. Porque eu não tenho problema nenhum em demonstrar-vos quais é que são os meus podres. Porque eu acho que eu aprendo muito mais com erros que eu já fiz no passado do que propriamente coisas que resultaram bem. Porque resultaram bem e se calhar eu não faço tanto um processo do porquê que aquilo resultou bem. Enquanto que se eu fizer uma coisa errada e bater com a cabeça, eu vou perceber realmente, ok, isto se calhar não está correto. Porquê que não está correto? Porquê que eu agi assim? E isto é um processo mental que demonstra crescimento emocional em toda a gente, e acho que nunca é demasiado tarde para nós aprendermos isto para aquelas pessoas que, já sou velho, não estou-me a cagar se vou continuar a ser assim. Não, desculpem, porque eu já vi exemplos de pessoas mais velhas a conseguirem mudar as suas atitudes, pois compreenderam que as suas atitudes não eram propriamente as corretas. Eu sou a favor do cancelamento dependente da gravidade do problema e da reação, da evolução ou falta de evolução
da pessoa a ser cancelada. E também é importante ter em consideração quando é que as pessoas fizeram este tipo de coisas canceláveis, sabem? Então, por exemplo, coisas que para mim é automático cancelamento. Se fizeram, pessoas que fizeram tipo grooming, pessoas que obviamente abusaram psicologicamente, fisicamente, sexualmente, pessoas, pedofilia, matar alguém, todo este tipo de coisas, para mim, claro, óbvio, que são coisas de automático cancelamento. Automático. Porque são coisas que é muito difícil essas pessoas deixarem de sê-lo, sabem? Porque normalmente são coisas que estão muito, muito, muito enraizadas e geralmente essas pessoas também não têm qualquer tipo de interesse em sair dessa bolha da qual estão tão confortáveis. Portanto, vamos já começar aqui, muito sinceramente, por exemplos meus. Eu costumava dizer the N-word. Eu, como branca, costumava dizer isso, o que é what the fuck, what the actual fuck. Contexto. Eu, lá está, branca. Cresci numa bolha beta de uma escola privada de freiras, com 99% de brancos à volta e, antes que mais, eu devo dizer que nós somos todos basicamente racistas, internalizados. É que são pequenas coisas que nós nos acostumamos a ouvir e então para nós é normal. E o que se passou foi que eu não tinha qualquer ideia do que é que essa palavra realmente significava. Isso para mim era como tipo um bro. Eu não fazia a mesma ideia. Eu dei-me conta disso quando eu estava em Londres a viver e do nada começou muito imensas músicas super virais, Drake e Kendrick. Foi bem quando o Kendrick começou a ficar muito, muito, muito conhecido. Não como hoje, pois já foi tipo, há 10 anos atrás. Nessa altura havia muita, muita música com esta palavra e eu repetia. E eu via filmes com essa palavra e eu repetia. E eu achava piada porque eu não achava que era... Primeiro, eu não tinha qualquer tipo de noção sobre o contexto histórico, sobre o que é que isso significava, porque o peso histórico que isso tem é já por si ridículo. E eu não tinha compreendido que isso era como, por exemplo, vamos dizer, uma lésbica. Uma lésbica, quando ela se vira para outra lésbica na brincadeira e diz anda cá, sua caminhona, é aceitável entre elas, porque não estão a usar isso com o propósito de tentar mandar ninguém abaixo. Mas, por exemplo, muitas vezes quando homens heteros aí aquela que é grande caminhona, isso é com o propósito literalmente de tentar rebaixar a pessoa, tentar discriminar a pessoa, pelo que neste caso tem a ver com a sua sexualidade. Isso não faz sentido nenhum. E essa palavra do N-word tinha um peso muito maior histórico. E eu dava para mim a dizer isso, amores, é que era diário mesmo. Eu cheguei a ter várias discussões porque eu não conseguia compreender o porquê que não podia usar. Porquê que africanos podiam usar isso, mas eu não podia dizer isso. Qual era? Porque que eles tinham que ter uma palavra que eu não podia? E então não entrava mesmo na minha cabeça, até eu perceber que a palavra original da qual essa descende é um insulto, literalmente, tipo de escravos. Pois tive que começar a fazer um desmame, como é óbvio, uma vez que compreendi, porque claro que não era aceitável. E eu dava para mim a simplesmente, tipo, repeti-lo e etc. Hoje em dia, tipo, vocês podem substituir, ou ficam calados nessa parte da música, ou simplesmente substituem isso por outra. Eu costumo dizer bitch. Porque, por exemplo, a Doja Cat diz bué da vez isso. E então eu simplesmente substituí isso por bitch. E depois isso já vos é extremamente natural. Vocês não têm necessidade de estar a dizer essa palavra. E pronto, e não são cancelados. E não estou nada orgulhosa, mas ao menos eu estou aqui para vos dizer o porquê que não deveriam fazê-lo. Porque simplesmente, pá, existem bué de palavras que vocês podem usar que não, tipo bro, literalmente. Oh bro, eu gosto de dizer broa. Faz-me lembrar o pão. Oh broa! Usei tranças típicas africanas 2 vezes. That happened. Vou-vos contar o porquê que eu fui fazer essas tranças, porque não foi do género, queria umas tranças. O que se passava na minha cabeça é que eu nunca tinha descolorado o meu cabelo antes. Nunca. E eu tinha um pânico de descolorar o meu cabelo e dele cair, porque eu sou Leo. Imagina, o meu cabelo é a minha vida, ok?
E eu tinha um medo gigante de descolorar o cabelo e de ficar sem cabelo e depois levar 10 anos até voltar a ter cabelo minimamente decente. E eu na altura pensei, pá, e se eu fizer tipo tranças roxas? Porque eu queria o meu cabelo roxo. E então, uma amiga minha na altura tinha-me feito as tranças. Agora, obviamente que as tranças não aguentaram nem uma semana no meu cabelo. Porque tranças não são feitas para o nosso tipo de cabelo. As tranças são feitas para um tipo de cabelo específico que realmente beneficia das tranças. Porque quando nós fazemos essas tranças, das duas uma, ou vamos irritar o nosso scalp de uma maneira hardcore, mas hardcore, ou então aquele tipo simplesmente vai cair. E gastaram tempo e dinheiro para quê? Depois, pá, simplesmente, imaginem, se vocês não têm o tipo de cabelo apropriado, principalmente, não façam. Mesmo se têm o tipo de cabelo apropriado, tenham a certeza que vocês respeitam também a cultura da qual estão a ir buscar estas tranças, ok? Já vamos falar disso mais à frente. Lembro-me perfeitamente de uma vez que eu tinha ido ao Lacim Rio, veja lá, com as tranças, porque eu andava a trabalhar como promotora da noite. Tive um bacana a vir falar comigo, e muito bem, a dizer, pois, isto é uma palhaçada porque tu, branca, estás a entrar com tranças e estás aí, há bué fotos e bué fixe e não sei o quê, mas eu, com as minhas rastas, não posso entrar. Amores, e estamos a falar, tipo, de um bailarino que é dos melhores bailarinos de Portugal, só por causa do facto que ele é negro, que ele é africano, tem rastas, e rastas curtinhas, bem cuidadas, tipo, simplesmente não podia entrar neste estabelecimento. Mas eu podia, e foi esse tipo de coisas que é dizer, ok, eu tenho bué de privilégios e não estou a usufruí-los da maneira indicada, muito sinceramente. Pois, a partir daí, comecei a ser ainda muito mais consciente de movimentos só como Black Lives Matter e etc. Cheguei a ir ao protesto, se não me engano. Comecei a ser muito mais ativa, e quando eu digo ir ativa, eu não sou pessoa que vou a todos os protestos, mas eu sou pessoa que, se é uma conversa que surge, e estão só brancos a falar sobre isso, eu tento dar as outras perspectivas, pois estamos a falar de um assunto sobre o qual nenhum de nós realmente sabe tudo sobre. Acho que se eu tenho a formação valiosa para demonstrar que deviam ter um bocadinho de mais empatia e sensibilidade quanto a este tipo de assuntos, então eu vou tentar usar a minha voz para ser a voz de outras pessoas. Ponto. Isso chama-se teres um privilégio e saberes usá-lo. Outra coisa é o facto que eu sou male-centered. Eu cheguei a essa conclusão este ano. São coisas... É que é preciso nós fazermos um desmame e uma desconstrução das nossas atitudes e pensamentos para chegarmos a esta conclusão. Hoje em dia não me considero tanto male-centered. Acho que já houve alturas que já fui. Lembro-me quando era mais nova e eu dava muito mais com homens. E tinha muito mais essa cena de... Não, o homem é que está certo e etc. Tipo, isto é misoginia interna. E eu tive que fazer esse desmame todo. Por isso é que hoje em dia eu adoro o facto que tenho tantas mulheres à minha volta. Tipo, são principalmente mulheres. Eu acho mesmo gays, tenho poucos. Tenho um melhor amigo, por exemplo, cá. Tenho o meu homem, o meu namorado. Mas, yeah. By the way, no update semanal esqueci-me de dizer que oficial já tenho namorado. Mas sim, e isto muito provavelmente também tem a ver com daddy issues. Portanto, what am I supposed to say? Eu acho que muitos de nós somos male-centered e nem percebemos. Agora, o importante é nós conseguirmos compreender e começar a fazer um bocado essa desconstrução e perceber, ok, mas eu estou-me a vestir assim para ser apreciada por homens, ou estou-me a vestir assim para ser apreciada por mulheres, por exemplo? Porque the female gaze e o male gaze não tem nada a ver um com o outro. As alternas vestem-se de uma maneira muito mais female gaze, porque elas estão a tentar ser elas próprias ao máximo por cento. Enquanto que male gaze querem geralmente uma mulher mais tipo, não é por mal, mas tipo uma beta. É um corte limpo e tem que usar acessórios pequenos, maquilhagem suave, não sei o quê, porque é isso que eles querem, porque eles na cabeça deles é dizer, não, a maquilhagem vai-te mudar completamente, tipo, quem tu és, menos. Sinto que ainda tenho um bocadinho de male-centered em mim e tento desconstruí-lo, mas antigamente era muito mais. Já tive vício de substâncias e não, Ganza não foi um deles. Ganza na areia.
perdi a ganza na areia, perdi a ganza na areia. Não, eu só fumei quando andava no António Arroio, mas não me dou bem com isso. Ou seja, tudo o que são downers, para mim não dá, porque, tipo, em termos da minha personalidade, eu começo a hiperventilar. Mas sim, as outras sim, cheguei, tive vício disso, já não tenho, já foi há quase 10 anos atrás, mas that happened. Por isso é que eu sei que coisas é que vocês, se calhar, não devem mostrar quando eu digo, pá, imaginem, se vão fazer isso, não bebam, não façam misturas de várias coisas, não abusem nas quantidades. Tenham certeza que tem alguém. Quando eu falo geralmente das coisas, é porque eu tenho experiência no que falo. Portanto, that happened. Outro polémico. Eu já levantei a mão a um ex. Eu sou completamente contra qualquer tipo de violência doméstica e comecei a sê-lo principalmente após eu o ter feito. E geralmente é isso. Eu fiz o erro, aprendi com o erro, como é que eu consigo evoluir como pessoa. Basicamente, é o processo. Quando eu levantei a mão a ele, eu não estou de toda orgulhosa quanto a isso. Consigo compreender o porquê que eu explodi, porque estava numa relação super abusiva de 1 ano e meio, em que voltávamos, a cada vez que ele acabava comigo, expulsava-me de casa. Este era o segundo par de cornos que ele me tinha posto. Eu descobri, enquanto estava a trabalhar, cheguei a casa, passei-me da cabeça e ele, o que é que se passa? E tipo, já foi o acumulanço de bué de coisas. Mesmo assim, nada, mas nada, é uma desculpa suficiente para metermos a mão em absolutamente ninguém. E, ok, só lhe dei uma chapada. Eu sou forte. No meu caso, eu sou forte. E não me venham com essa cena do mas a mulher pode bater no homem porque ela tem menos força. Não concordo. Isso é abuso. Tenha força ou não tenha força, tu tentaste, enfim, impingir dor na outra pessoa. E já basta a quantidade de toxicidade que nós temos com abuso psicológico e emocional. Para que ainda vamos estar a transformá-lo em físico? Super errado. Portanto, não é só de homens. Obviamente, sim, a percentagem de homens que metem as mãos nas mulheres, para mim, é uma loucura. Agora, também temos que ver do outro lado que existem mulheres também a aproveitarem-se que o homem supostamente não vai meter a mão em cima delas e então começam a chapada por tudo e por nada. Não batam em ninguém. Ponto. É só isso. Não batam nos vossos filhos. Ok? Ainda bem que todos nascemos com uma boca. Não todos, nem todos, mas pronto. A maior parte das pessoas. Eu antigamente não tinha interesse nenhum em política, nem nos males do mundo, porque não me afetava. Eu sempre fui uma pessoa privilegiada e estava muito confortável nesse meu pedestal. Uma das coisas boas desta relação, que eu falei agora, foi que era de género. Eu era como uma borboleta, uma fadinha que só queria viver no arco-íris. E ele era como... estava a viver no underground. E, meu Deus, tudo é uma porcaria. E isso fez com que eu realmente pudesse pôr os meus pés no chão e começar a perceber outras perspectivas e outras coisas que não eram propriamente aquilo que eu via através da minha vida, de cor-de-rosa e uau. Não, existe muita coisa mal no mundo e eu comecei a ver isso, tanto na altura até cheguei a ter uma depressão por causa disso, porque dei-me conta da quantidade de injustiças que acontecem no mundo e não conseguia lidar, então durante o mês eu não conseguia sair de frente da televisão e lá está. Porque eu também era uma pessoa privilegiada, então a minha família ajudava-me financeiramente e eu consegui estar esse mês sem estar a trabalhar, sem estar a fazer nenhum esforço também para arranjar trabalho, porque estava num ponto mental completamente na treta. Obviamente não foi só por causa disso, foi o acumulanço todo da toxicidade dessa relação. No entanto, esse ponto de compreender o peso realmente das injustiças, eu sentia que eu carregava isso em cima de mim. Obviamente, desde aí comecei a ser uma pessoa muito mais atenta à política e tento me informar, tento
perceber o que é que se passa no mundo, mas também tento ver as coisas boas, não só as negativas, obviamente, porque senão ficamos completamente sufocados e afogados de tudo o que existe. Eu não gosto de polícias porque eu cresci com eles, ok? Muita gente com quem eu fiz karaté e assim foi para militares, polícias e etc. E desculpem, a quantidade de violência verbal, física, a quantidade de vezes que eu vi casos em que eram extremamente machistas, de traíam as mulheres, de grooming a menores. Eu cheguei a ver um bacana que já tinha filhas a meter-se com uma miúda tipo de 14 anos. Ok? Isso para mim é crazy. E isto são os vossos seguranças e os vossos polícias e os vossos não sei quê. Não só isso, são estas pessoas que depois votam, chega. E para mim isso é super assustador, porque eu sinto que são pessoas que não têm uma inteligência emocional grande, que são feitos para serem soldados, por isso é que estão a fazer esse tipo de trabalho. Mas falta-lhes empatia. Mas talvez se tivessem empatia, se calhar não conseguiam fazer o seu trabalho bem. I have no idea. Isto é uma conversa um bocado. Mas não gosto de polícias, especialmente em Portugal. Porque as experiências, a maior parte das experiências que eu tive não foram positivas. Quando tu tentas abordar automaticamente é extremamente arrogante contigo. Bacana, estou-te a dizer, boa tarde, podes-me ajudar com alguma coisa, é literalmente o teu trabalho. The fuck. Sinto que muito facilmente partem para a violência, e não só sinto, existem vários artigos que comprovam isto que eu estou a dizer, e sinto que basicamente discriminam muito rapidamente as pessoas, muito facilmente, porque têm muita energia e muita raiva acumulada, que depois não têm outro modo de expressá-la sem ser descarregá-la no trabalho, conseguem escusar essa violência como parte do trabalho deles. Portanto, não gosto de polícias. São extremamente abusivos. Apesar que os polícias cá, por exemplo, são bem simpáticos. E no UK também. Diferenças. Eu não gosto de cristãos porque chicotes. Eu sinto que fazem mais força em impingir as suas religiões do que necessariamente a tentar praticar as morais e éticas que tal religião sugere. E que mesmo assim, depois, isso já não é aplicável para pessoas que não praticam a mesma religião que eles. Sinto que lhes falta empatia, porque se a pessoa não estiver na mesma religião que eles, ou não tiver religião, ponto, eles vão tratá-los de maneira diferente. Tipo, a quantidade de vezes que eu já recebi panfletos, mensagens, TikTok, de Instagram, tudo e mais alguma coisa, de pessoal tentar impingir a religião deles em mim. Tipo, bacana. Acreditas em Jesus e em Deus? Fixe. Bué fixe. Eu preciso que tu estejas tranquilo com o facto que eu não acredito em nada disso. Porque eu acredito que tu acreditas. Agora, tu não tens que olhar para mim e dizer tu não acreditas, mas existe. Para ti. Não, eu não me viro para ti e digo mas imagina, bacana, Deus não existe. Tu estás aí só mesmo com um amigo imaginário. Sentes sozinho, começas a falar com alguém. Não consegues lidar com a tua culpa, então estás a começar a falar para o além. Eu não digo isto. Agora disse. Eu não tenho essa necessidade. Simplesmente imagina. Tudo bem, podemos ser amigos à mesma. Simplesmente não tentes impingir as coisas em que tu acreditas em mim. Ok? Especialmente quando tantos dos males do mundo são feitos com a desculpa de religião. Não. Desculpem, mas não. Se é para praticarem mal, para usarem como escudo a religião, simplesmente, tipo, não o tenham. E último, o meu For You, tanto do TikTok como do Insta, é bué da cracudo. É bué da cracudo. Imaginem, o conteúdo é racista, é machista, é homofóbico, é tudo. É tudo. E eu acho uma piada gigante. Mas claro, eu acho piada dependendo das coisas, ok? Porque há cenas que simplesmente têm piada, não sei, o meu humor é bastante dark. E eu já o aceitei, eu acho que vocês também deviam aceitar. Eu acho curioso que quem tem este tipo de humor, geralmente são as pessoas que são mais conscientes. Geralmente são as pessoas que têm uma capacidade emocional de meterem-se nos pés das outras pessoas. Alimento para o pensamento, sabem? Food for thought.
O facto que eu passei por tudo isto e bati com a cabeça, porque realmente já fiz muita coisa errada no passado, faz com que eu seja, hoje em dia, uma defensora. Basicamente, eu não quero ser parte do problema. Eu quero ajudar a resolver o problema, porque claramente que isto é um problema. E cada vez mais, especialmente nesta sociedade fascista em que nós vivemos, acho importante que este tipo de conversa seja tida e uma introspeção individual e comunitária seja também tida ou feita. Tento sempre informar-me e estudar para conseguir evoluir e principalmente utilizar os meus privilégios para dar espaço a quem não os tem e poder usufruir disso para ter uma voz. Se eu tenho um espaço e visibilidade que posso partilhar para alguém realmente falar daquilo que tem conhecimento, da qual eu não tenho conhecimento, então eu sempre vou fazer. E isso é uma responsabilidade muito grande que pessoas, conforme nós temos cada vez mais visibilidade nas redes sociais, acho extremamente importante. E há exemplos bons em Portugal, exemplos maus em Portugal. Cada vez mais temos várias pessoas, por exemplo, há 3 pessoas que me vêm, 4 pessoas que me vêm logo à cabeça, que é a Jura, o Kiki's Hot, o André Marinho e a Peperano. Estes 4 usam muito, muito bem a sua plataforma, que é gigante, para dar a voz, para criar espaço e visibilidade a realmente assuntos que são necessários serem falados. Quero também falar da importância de boicotar empresas. Nós hoje em dia, como estamos numa sociedade capitalista e muitas vezes o governo não nos protege do modo como era suposto, das únicas armas que nós temos é boicotar empresas, pois isso faz com que realmente nós sejamos escutados. Isso nota-se muito, por exemplo, com Starbucks. Toda a gente deixou de comprar coisas no Starbucks e cada vez mais eles estão a ser obrigados a ter que fechar lojas. Isto porque toda a gente está a boicotar Starbucks? Por várias razões. A principal é que eles financiam o genocídio em Gaza. Não só isso, o facto, por exemplo, que França, cada vez que há um problema, eles passam-se, eles começam a partir tudo. E as coisas são, infelizmente, feitas à violência. Isso é dos únicos casos em que eu defendo a violência. E isto não estou a dizer violência contra pessoas, mas destruição de espaços ou alteração de espaços que negue a passagem, que atrase basicamente pessoas ou empresas a fazerem o que têm a fazer de forma a impactar-lhes financeiramente para ver resultados nisso. Não sei se isto está a fazer sentido. Outra coisa que eu acho importante falar aqui chama-se apropriação cultural ou apreciação cultural. Ok? São 2 coisas diferentes. Então isto tem a ver com privilégios e benefícios contra marginalização e discriminação. A apropriação cultural é uma adoção e a exploração de coisas de outra cultura, que não seja aquela na qual nós nascemos ou crescemos, e geralmente isto é feito por pessoas privilegiadas sobre pessoas marginalizadas. Ou seja, exemplos. Nara Smith. Nara Smith é uma miúda, e não só, esqueci-me do nome da outra amiga dela também, mas basicamente elas vendem esta imagem de que querem ser donas de casa, que ficam em casa a tratar das coisas, fazem comida desde raiz, ficam a tomar dos filhos, ficam a tomar conta dos filhos, ficam a tomar conta de tudo. Enquanto que o marido vai e trabalha e ela é que paga as coisas. Isto é tudo muito bonito, a coisa toda de viver no campo e etc. Mas pessoas que realmente vivem no campo porque não têm a oportunidade de sair, são obrigadas a ter que fazer isso porque não têm outro modo, não têm dinheiro para isso. Nara Smith e outro tipo de influencers, se elas quisessem divorciar-se dos maridos, elas conseguiam, e por causa daquilo que fizeram nas redes sociais, elas tinham dinheiro para sobreviverem e para tudo isso, ok? O facto de que ela tem vários filhos é porque ela tem a possibilidade financeira de o fazer. Ter um filho é uma coisa extremamente cara, pessoal. Especialmente, eu só de pensar, oh meu Deus, um dia hei de ter um filho ou uma filha ou whatever. Meu Deus, o dinheiro que a minha família já gastou comigo, eu vou ter que gastar esse dinheiro também. Tipo, é crazy. É crazy. É mesmo de loucos. Portanto, eu acho que toda esta romantização também de eu quero 6 filhos. És milionário? Porque se não fores, tipo, desculpa, não. Porque também estarmos a ter filhos para depois não conseguirmos dar-lhes o mínimo dos básicos, o tempo, a energia, o recurso financeiro, o recurso físico, tudo isso,
Se vocês não têm a possibilidade de dar isso, então eu acho que não deviam ter filhos. Isto é a minha opinião. Outra coisa que é a apropriação cultural. Tatuagens. Mas que tipo? Tribais. Polinésia, ok? Aquelas do Havaí. Sabem que toda a gente adora fazer. Existe uma razão cultural que estas tatuagens são dadas a partir de uma certa idade ou a partir de um certo momento na vida destas pessoas indígenas. Cada desenho é único. Vamos começar por aí. Tipo, aquelas tatuagens que eles fazem aqui, cada desenho é único. É todo um ritual que eles fazem quando estão a ser tatuados. Está toda a família e os amigos ali. Estão a cantar o haka, estão a cantar 1000 coisas. Há todo um processo. Só certas pessoas é que chegam a conseguir receber essas tatuagens, porque tu, para chegares a um ponto de receber essa tatuagem, porque já chegaste a um momento da tua vida muito importante, e depois essas tatuagens representam os pilares das pessoas da tua vida e etc. E se direm roubar a internet e etc, fora. E eles têm um termo, eles têm tipo umas que tecnicamente até podem ser feitas para turistas e outras que são completamente off-limits. Tal como, vocês nunca na vida vão fazer uma tatuagem de Yakuza. Isso são tatuagens para os Yakuza serem reconhecidos dentro do próprio gangue. São lindas, são de ver, não de ter. By the way, eu quanto à cena toda de tatuagens, eu não tenho respeito nenhum por pessoal que vai ao Pinterest buscar tatuagens. E copiar literalmente aquilo. Uma coisa é irem buscar inspirações. E agora faz aqui. Quantidade de tatuadores que não sabe desenhar e que vai ao Instagram, que vai ao Instagram também, ao Pinterest, buscar tatuagens, literalmente faz o que está ali, zero respeito. Zero respeito. Desculpem. Não. E porquê é que vocês querem tatuar isso? E são tatuagens que vão ficar na vossa pele o resto da vossa vida. Conversas para outro dia. Usar tranças africanas está errado. Porquê? Primeiro, não são feitas para todo o tipo de cabelos. Segundo, tem um peso histórico gigante. Vocês sabiam que faziam aquelas formas específicas, por exemplo, para criar os mapas das plantações, para eles poderem conseguir fugir eventualmente. Ou então o facto de que eles faziam também as tranças e metiam lá para dentro bagos de arroz para não morrerem esfomeados. Ok? Peso histórico. Sim, muito leve. E principalmente é o facto que, se vocês veem uma africana a usar, ok, uma africana negra, a usar tranças, eu vos garanto que ela vai ser discriminada, especialmente se o seu trabalho tem a ver mais com empresas e companhias, etc. Coisas de tipo finanças e assim. E vão obrigar a ela a ter que, muitas vezes, até alisar o cabelo, ok? Só começou a ser mais normalizado usar o teu cabelo cacheado muito recentemente. Então sempre sentiam a obrigação de ter que alisar o cabelo. E por isso é que muitas acabavam por usar perucas para não lixarem o próprio cabelo, ou seja, faziam as tranças, metiam como é que se chama aquela coisinha? A touca, e metiam as perucas para não lixar o próprio cabelo. O cabelo fica tranquilo e usam uma peruca com o penteado adequado que queiram, whatever. No entanto, muitas tranças continuam a ser um motivo de discriminação, e exatamente por serem um motivo de discriminação é que uma pessoa branca que não tem nada a ver com isso usar tranças é extremamente errado, porque basicamente vocês estão a beneficiar de uma coisa que não é vossa. Vocês não vão ser discriminados por usar isso. Vocês, se calhar, até podem ir fazer um trabalho e etc. Podem estar a subir fotografias por usar isso. No entanto, esta pessoa negra está a perder oportunidades de trabalho e oportunidades em geral da vida por causa de como tem o seu cabelo. Para mim, este conceito é ridículo. É cabelo. Tipo, what the fuck? Para mim é crazy. Por exemplo, eles aqui têm um bom preconceito com o pessoal que usa rastas. Isso para mim é louco. Eu acho, tipo, rastas são tão bonitas. Tão bonitas. E rastas também têm um peso histórico gigante. Mas pronto, acham que é tipo, é sujo, rasta, quem tem rastas não lava o cabelo. Isso é um preconceito tão ridículo e tão errado. Agora, do outro lado nós temos a apreciação cultural, que é basicamente nós termos um interesse respeitoso quanto a uma cultura e não beneficiarmos desta. Ou seja, tu vais a um casamento indiano, eles vão te dizer para usares o traje indiano específico para o casamento. Isso é cultural appreciation. Tu usares um kafia, eu acho que é assim que se diz, kafia, isto. Tu usares
este pano que é FIA, eu creio, eu vou falar aqui portunhol. Tu usares isso para demonstrar que tu apoias a Palestina que está neste momento a passar por um genocídio, chama-se apreciação cultural. Tu estás a ir buscar um elemento específico para demonstrar que apoias realmente a Palestina. Portanto, basicamente, isto tem tudo a ver com isto, com privilégios e benefícios contra marginalização e discriminação. Porque se tu vais usar uma coisa, imaginem, sei lá, vais usar trajes africanos, mas tu és sueca e branca. E tua família não tem nada a ver com a África nem nada, ok? E tu ficas viral porque usas sempre esses trajes, e isso chama-se apropriação cultural. Porque a razão pelo qual tu ficas viral é o facto de que tu estás a usar trajes que não têm nada a ver com a tua cultura, que nem tens descendência, que nem tens ligação nenhuma. E então, aí, por exemplo, se calhar não vais usar um traje, se calhar vais usar, tipo, um acessório de vez em quando, etc., para demonstrar que aprecias essa cultura. Porque, pá, ainda bem que apreciamos as culturas todos uns dos outros. Muito sinceramente, há coisas incríveis. Há coisas incríveis e coisas horríveis de cada cultura. Sem qualquer tipo de dúvida. Agora, tem a ver como é que nós usamos isso de modo consciente, sem que prejudique outras pessoas, porque se calhar aquilo que nós estamos a usar, as pessoas da própria cultura não podem usar porque são discriminadas por usarem. Então eu não tenho mais direito que essas pessoas, porque eu já sou uma pessoa privilegiada, eu não tenho que estar a abusar do meu privilégio. Eu tenho que dar espaço às outras pessoas que não têm o mesmo tipo de privilégio a poderem realmente, eventualmente, terem o mesmo tipo de privilégio que eu. Agora, como este tópico foi bastante polémico, eu achei piada porque basicamente ninguém me perguntou nada sobre o tópico. Temos perguntas temos perguntas random, mas não temos perguntas sobre o tópico. Então, esta semana não vou responder a nada sobre o tópico. Vocês não sei o que se passou, tiveram medo, I don't know. Mas passamos então às perguntas random. Como te sentes por ser uma grande inspiração para nós? Primeiro, obrigada. Segundo, eu espero ser uma boa inspiração. Espero simplesmente, se é para estar a influenciar as pessoas, que seja para influenciar as pessoas a deixarem de terem medo de assumirem que gostam das coisas que gostam, as pessoas passem a ter mais consciência das consequências das próprias ações e palavras. E não sei, sinto-me feliz e espero ser basicamente uma boa inspiração. Espero é só que não me ponham num pedestal assim de Deus nem nada, porque não sou humana. E já sei que eventualmente vou cometer erros, tal como estes erros todos que eu falei hoje, mas também espero sempre conseguir evoluir através disso. Pois, eu achei piada porque o meu namorado comentou aqui: te van a cancelar se não me das um beijo. Ou seja, tradução, vão-te cancelar se não me dás um beijo. E eu ri muito. Eu daqui a bocado já vou estar com ele e já vou encher de beijos. Imaginas-te a comprar casa e a viver permanentemente numa cidade? Sim. Aqui. Primeiro, eu já tenho uma casa comprada em Lisboa. Lá está, privilégios. E já comprámos esta casa já há bastante tempo. Neste momento eu alugo a casa a um casal, mas daqui a uns anos eu vou querer comprar casa cá, então nessa altura eu vou vender essa casa daí para comprar uma casa cá. A coisa é, por causa do meu trabalho, eu sempre vou viajar e eu já sabia disso, mas claro, eu quero sempre ter uma casa que é a minha casa, my home, que quero, como é óbvio, que seja aqui em Madrid, especialmente neste bairro, porque este bairro para mim é absolutamente incrível, que é o bairro da La Latina, que é o equivalente um bocado tipo ao Alfama. É assim mais antigo, mas tem muita coisa fixe. Os meus amigos moram todos ao pé de mim e é um privilégio gigante eu morar ao pé dos meus amigos e poder estar com eles, porque isso aumenta a minha qualidade de vida a um modo gigante. Claro que eu me imagino a viver permanentemente numa cidade, porque eu sei sempre que posso pegar no carro e ir passar um fim de semana, seja onde for, e que mesmo quando não estou a descansar e posso ir assim de férias ou whatever, que mesmo o meu trabalho vai-me dar essa possibilidade de poder viajar e poder descobrir espaços incríveis. Bem, passamos agora ao cinema da semana. Bodies, Bodies, Bodies. Este filme é mais focado quanto à hipersensibilidade e à cancel culture,
porque basicamente eles vão estar muito a cancelar uns aos outros. E o plot twist todo deste filme está incrível. Os diálogos deles estão brutalíssimos em termos tipo Gen Z completo. Está brutal. E nada, vou-vos ler então a sinopse. Quando um grupo de jovens de 20 e poucos anos ficam presos numa mansão remota durante um furacão, uma brincadeira dá muito errado. Termina com um cadáver no chão e amigos falsos em cada esquina, enquanto tentam encontrar o assassino entre eles. Tipo, este filme está mesmo brutalíssimo. Depois temos aqui um filme que se chama Tar, T-A-R, com acento no A. Tem muito a ver com cancel culture. A renomada artista Lydia Tarr está a poucos dias de gravar a sinfonia que impulsionará a sua carreira. Quando todos os elementos parecem conspirar contra ela, Petra, a sua filha adotiva, se torna um apoio emocional essencial para a sua mãe de faculdades. Este filme também está fixe, já o vi há uns meses atrás. É com a mesma atriz do Carol. Pá, essa atriz é tipo das melhores atrizes sempre, mas pronto. Este filme próximo eu ainda não o vi, é um documentário que se chama Red Fever. Um olhar aprofundado sobre as maneiras de como as culturas indígenas foram reduzidas a estereótipos, apropriadas pela cultura popular dominante, western, e o impacto sobre os povos indígenas. Portanto, isto é literalmente sobre cultural appropriation, mais especificamente sobre América do Norte e do Sul, se não me engano. Eu acho que é mais do Norte. Tipo índios. E finalmente temos aqui um filme bastante conhecido, se vocês ainda não viram isto, o que é que vocês estão a fazer à vossa vida, que se chama Get Out. Um jovem africano visita os pais da sua namorada branca no fim de semana, onde a sua inquietação sobre a recepção que recebem deles finalmente chega a um ponto de ebulição. Este filme é uma crítica muito, muito boa, também sobre cultural appropriation e sobre o facto de que muitos brancos simplesmente querem ir buscar certas partes de culturas africanas principalmente e não realmente ter tudo, mas ao mesmo tempo usá-los um pouco como... Eu vou-me calar, porque senão eu vou dar aqui spoilers. Mas vão ver, estes 4 filmes, por acaso isto é das melhores listas de filmes que eu já fiz da semana. Portanto, yeah. Agora, vamos passar à música e artista da semana. Não há ninguém melhor para eu escolher para esta semana sem ser a Jura, porque num tempo em que, com tanta coisa cancelável, existe muito esta coisa de não, mas temos de separar o artista da arte Kanye West referido. E não, desculpem, imaginem, eu não consigo estar a separar a arte do artista. Eu acho que não devíamos fazê-lo, muito sinceramente, e aí cancel culture, yeah. E a Jura é exatamente uma pessoa perfeita, porque a arte dela já é incrível e depois, uma vez que nós conhecemos a artista, a arte dela ganha um valor ainda muito maior, porque ela é uma pessoa extremamente bonita, uma alma incrível, super ativista, dá espaço e voz a todos os assuntos que devem ser realmente falados de injustiças no mundo. Portanto, eu acho que não existe artista nenhum que merece ser falado neste tópico desta semana que ela. Portanto, a música da semana chama-se És o Amor, da Jura. Foi uma das primeiras músicas dela, é uma música linda, linda, linda. Fala sobre o amor, a maior parte das músicas dela falam sobre o amor, mas esta em específico foi para a avó dela. Eu lembro perfeitamente, eu conheci a Jura já há quase 10 anos atrás e ela é uma pessoa muito incrível. Ela chama-se Joana Silva, para aqueles que não sabem. Ela estudou no Chapitão, artes circenses. Ela é uma artista multifacetada, mas dá um ponto mesmo brutalíssimo. Já fiz, inclusivamente, trabalhos com ela. Um fun fact sobre ela é que ela faz dobragens para filmes de animação. Ela mete uma voz, é crazy. É bué de estranho vê-la tipo, a falar quando já a conhecem e do nada ela fala com aquela voz e vocês ficam tipo, wow! Ela é muito, muito fixe. E outro facto muito interessante sobre ela é que ela tem uma forma bastante peculiar de escrever. Então, aquilo que ela faz é, por exemplo, nós cortamos muito palavras a falar. Então, por exemplo, dizemos para em vez de para ou pá. E ela escreve exatamente assim, tudo junto. Ou seja, o modo como ela fala é o modo como ela escreve. E é bastante interessante. Ao início pode ser um bocadinho difícil de nos acostumarmos a ler e a compreender o que está ali, mas depois faz-me todo o sentido. O álbum, ela só tem apenas um álbum que se chama Sorte Minha,
que saiu este ano passado, se não me engano, e o álbum está muito, muito fixe. Ela já tinha uns EPs também que tinham saído antes, portanto vejam isso também. No entanto, vou-vos deixar aqui algumas das músicas que também quero destacar. Tal como A Vida Dá, tudo que é bom. Portanto, A Vida Dá, Milagre, Fico Comigo. Eu adoro o Fico Comigo mesmo. Tipo, eu estava bem indecisa entre o És o Amor e o Fico Comigo. Mais, que é literalmente um símbolo de mais. Voltar para mim, Invisível, Sabes Amar. Que esta é com o Pissarra, se não me engano. Tudo isto vocês já sabem que eu vou meter na minha playlist do Spotify. Gente, acho que não há assim mais nada para falar. Já sabem que podem perguntar qualquer coisa, estão à vontade de comentar aquilo que queiram. Bem, desejem-me sorte para o meu trabalho que vai ser esta semana e vamos para a semana?